Acho que veremos 1 milhão este ano. Realmente, 1 milhão este ano, 2024. Acho que o preço do Bitcoin tem sido suprimido por muito tempo. Deveríamos ter alcançado esses níveis, talvez de 100 mil dólares há alguns anos atrás. Mas se você olhar para a quantidade de fraude que foi perpetrada pela FTX e outras empresas, isso realmente roubou os 100 mil dólares do Bitcoin em 2021. Deveríamos ter chegado lá, mas eles roubaram isso. Tudo se desfez e descobrimos que a FTX estava vendendo bitcoins que não tinham, então nem mesmo estava vendendo bitcoins falsos. Grande fraude, não existia, e é possível que outros grupos tenham feito a mesma coisa. Tudo se desfez e o Bitcoin caiu porque as pessoas perderam a confiança nele. Nós nos recuperamos, mas ainda tínhamos um pouco dessa complicação com o GBTC, que está interconectado com a fraude anterior. Desta vez, é apenas o grupo de Barry Silbert, da DCG, certo? E a Genesis. Então, isso ainda está se desenrolando agora, e acho que é por isso que vimos uma resposta moderada quando os ETFs foram lançados. Mas está muito claro, se você olhar com cuidado, que há uma enorme quantidade de demanda que está aumentando constantemente a partir dos ETFs. E isso superará qualquer complicação das atividades fraudulentas da Genesis e da DGC agora. Então, considerando tudo isso e considerando que já quase atingimos as máximas anteriores de todos os tempos antes do halving, não vejo como impossível que vejamos 1 milhão de dólares esse ano. Velas gigantes estão chegando para o Bitcoin e o Bitcoin valerá 1 milhão de dólares até o final desse ano. Esta é a última previsão de Samson Mow. Samson Mow é um renomado Bitcoiner, empreendedor e investidor. Atualmente, ele é o CEO da Chaintree, uma empresa focada em Bitcoin que visa acelerar a hiperbitcoinização. Ele trabalha em estreita colaboração com estados-nação, bancos centrais e países para desenvolver estratégias de Bitcoin. Em sua última entrevista, Samson explicou por que ele acha que veremos o Bitcoin atingir 1 milhão de dólares por moeda até o final de 2024. Ele acredita que o preço do Bitcoin está suprimido há anos. Já deveria ter atingido 100 mil dólares. Então, Samson Mow argumenta que os efeitos da FTX e outros atores mal intencionados ainda estão sendo sentidos no preço do Bitcoin hoje. No entanto, isso está chegando ao fim. Com a posição única de Samson na indústria de criptomoedas e do Bitcoin, ele tem uma visão sobre o que os maiores players financeiros ao redor do mundo estão fazendo em relação ao BTC. Estamos falando sobre fundos soberanos, países e até bancos centrais. Se você pensava que a BlackRock e as instituições financeiras eram grandes, elas não são nada em comparação com o que está por vir. Combine o aumento da demanda dos ETFs de Bitcoin e as nações começando a adotar o Bitcoin com a redução de oferta devido ao halving de abril e o BTC a 1 milhão de dólares não é mais um sonho impossível. Fique até o final do vídeo, onde Samson explica por que o preço do Bitcoin tem sido suprimido e manipulado nos últimos anos e por que está prestes a se libertar. Lucra comigo e acompanhe Samson Mow explicando por que um Bitcoin a 1 milhão de dólares até o final do ano é uma possibilidade real. Abre aspas. Acredito que a hiperbitcoinização é uma inevitabilidade e estamos apenas acelerando um pouco ao tentar envolver os estados-nação. Então, a Chaintree trabalhamos com governos, políticos, reguladores e bancos centrais. Se eles estiverem abertos a discussões, tentamos ajudá-los. Alguns deles realmente estão, sim, bancos centrais. Então, estamos engajados com eles para ajudá-los a implementar uma estratégia de Bitcoin, porque nossa tese é que estamos a caminho para esse estado de hiperbitcoinização. Esse é o passo final, mas entre isso, tem que haver uma transição do sistema fiat para esse novo sistema, certo? E não acredito que muitos países estejam bem preparados. E para isso acontecer, você precisa das iniciativas de base, algo como Bitcoin Beach, Bitcoin Lake, Bitcoin Jungle. Essas são comunidades ao redor do mundo, certo? Ou mesmo essa conferência que estamos aqui em Madeira. E recentemente anunciamos uma parceria estratégica com a Botev, na Bulgária, um clube de futebol. Então, eles estão promovendo a adoção do Bitcoin localmente entre seus fãs e sua comunidade. Essas são todas maneiras de promover a adoção do Bitcoin. A abordagem de cima para baixo, que estamos trabalhando com governos, é uma maneira de avançar mais. Mas você precisa dessa base primeiro, caso contrário, não pode haver adoção real, porque no final das contas,
O que é dinheiro são as pessoas, e as pessoas usando algo como dinheiro, seja moedas, ouro, notas de papel ou Bitcoin. Então, sem essa adoção real na base, tudo que o governo decreta vai falhar. O governo é realmente ruim em fazer coisas certas. Quando querem que algo aconteça, tentarão fazer algo, mas é quase como se nunca funcionasse, por vários motivos, como se eles simplesmente não conseguissem fazer as coisas acontecerem. Tudo que é real tem que ser orgânico, de baixo para cima. Mas claro, você também precisa dessa abordagem de cima para baixo, caso contrário, não promove as iniciativas de base e as regulamentações do topo podem dificultar muito a adoção de base. Então, pegue a Indonésia por exemplo, eles não podem pagar com Bitcoin lá por causa das leis, mas querem fazer mineração. Então, podemos engajar o governo lá e ver se poderemos empurrar alguns projetos de mineração de Bitcoin e, por extensão natural, para incentivar mais mineradores a se estabelecerem. Provavelmente, você deve facilitar a parte dos pagamentos e deixar as pessoas pagarem, e faria todo sentido também para o estímulo econômico. Quando eu deixo eles pagarem Bitcoin, é melhor para todos, com certeza, removendo essa fricção e essa barreira. Quer ver outros exemplos? Olha o Suriname. Suriname é uma maneira interessante de fazer com que o Bitcoin seja aceito como que se fosse uma moeda legal, por meio de uma ordem executiva. Eles têm sua própria moeda local, o SRD, mas também usam o dólar e o euro. Há duas ordens executivas que permitem que as pessoas usem essas moedas como dinheiro. Então, eles simplesmente precisam emitir uma ordem executiva para o Bitcoin. E a carta na manga que temos é que o Bitcoin é a moeda de El Salvador. Então, é uma moeda estrangeira, o que significa que eles podem simplesmente passar a usar essa ordem executiva. El Salvador, tornando o Bitcoin uma moeda legal, possibilita muitas avenidas diferentes para outros países adotarem o Bitcoin sem sobrecarga legislativa. Eles não precisam aprovar novas leis, podem usar leis ou mecanismos pré-existentes para tornar o Bitcoin de fato moeda legal ou desregulamentar. Me perguntam sobre a Argentina, sobre as políticas de Milei e para onde ele está levando isso. E, honestamente, eu acho que o efeito líquido é o mesmo. Você pode ter o Bitcoin com uma moeda legal, pode ser um lugar como a Suíça, onde não há ganhos de capital, e então você pode simplesmente usar o Bitcoin. Acho que Portugal era o mesmo caso antes, mas depois seguiram mais o modelo alemão, onde você tem que mantê-lo por um ano e então é isento de impostos. Mas a desregulamentação é tão boa quanto a moeda legal, e isso está alinhando com as políticas de Milei. Acho que é o melhor que vamos conseguir do governo dele. Não acho que dirão que o Bitcoin é uma moeda legal, mas a desregulamentação é um empurrãozinho suave em direção ao Bitcoin. Acho que Diana Mondino disse algo como você usar o Bitcoin. É meio que um aceno, e eu aceito. Me pergunto se acho que alguns países estão acumulando Bitcoin. Bem, El Salvador, claro, não os óbvios. O Snowden, que estava dizendo algo que é especulação, mas sabemos que há países minerando e, portanto, acumulando. O Reino do Butão, e acredito que há alguns outros países também que têm operações de mineração de Bitcoin, que ainda não revelaram isso. E isso é provavelmente que a taxa de hash tem aumentado exponencialmente, mesmo que o preço agora tenha alcançado um pouco o crescimento da taxa de hash. Eu diria que 2 meses atrás você podia ver a taxa de hash estava superando o preço. Quando o halving veio, muitas dessas entidades mineradoras passaram a estar potencialmente no vermelho. Claro que avançamos, mas porque a taxa de hash ainda está subindo quando elas tecnicamente estarão insolventes ou precisarão fechar. E é por essas razões que são os estados-nação. Para eles, a energia é gratuita, seu custo operacional é tecnicamente zero, é a própria energia deles. Então, se você comparar o Bitcoin com o S&P ou qualquer um desses índices, ou mesmo o Nasdaq, você pode ver que há alguns pontos em que o Bitcoin se desacopla do mercado. O mercado estável ou caiu ou o Bitcoin subiu bastante. Recentemente, o mercado de ações estava estáveis a negativos e nós saltamos para mais de 60 mil dólares. Este é um desses momentos cruciais em que nos acoplamos um pouco mais do sistema financeiro legal. Mas se você apenas comparar o Bitcoin com o dólar, o poder de compra do dólar em relação ao BTC está tendendo a zero. Você vê isso muito claramente para o peso argentino e a lira turca.
não tão claro para o dólar, mas está indo para zero. Então, isso é desacoplamento quando rompemos os mercados tradicionais, porque há períodos em que seguimos muito de perto, quase como uma ação de tecnologia. Quando o mercado está em alta, o Bitcoin está em alta. Quando o mercado está em baixa, o Bitcoin está em baixa, mas temos essas rupturas claras, e esta foi uma dessas rupturas claras. Sobre o preço, eu honestamente não me importo tanto com o preço do Bitcoin, eu me importo quando entro e compro mais, mas as pessoas se importam porque normalmente é a maneira delas entrarem. Elas querem saber quanto de moeda fiduciária precisam colocar para obter Bitcoin, especialmente nas primeiras vezes. A pergunta que mais ouço é o que acontecerá com o preço fiduciário do Bitcoin. Acho que veremos 1 milhão este ano. Realmente, $1 milhão em 2024. Mas sim, acho que o preço do Bitcoin tem sido suprimido por muito tempo. Deveríamos ter atingido esses níveis de talvez $100 mil há alguns anos atrás. Mas se você olhar para a quantidade de fraude perpetrada pela FTX e outras empresas, isso realmente roubou os $100 mil do Bitcoin em 2021. Deveríamos ter chegado lá, mas eles roubaram isso. E é por isso que porque as pessoas estão duvidando e vendendo, e estavam assustadas por causa do que aconteceu com a FTX. Tudo se desfez e descobrimos que a FTX estava vendendo bitcoins que não tinham. Então, nem mesmo estavam vendendo bitcoins falsos. Grande fraude, não existia, e é possível que outros grupos tenham feito a mesma coisa. Tudo se desfez e o Bitcoin caiu porque as pessoas perderam a confiança nele. Nós até nos recuperamos, mas ainda tínhamos um pouco dessa complicação com o GBTC, que está interconectado com a fraude anterior. Então, isso ainda está se desenrolando agora, e acho que é por isso que vimos uma resposta moderada quando os ETFs foram lançados. Mas está muito claro, se você olhar com cuidado, que há uma enorme quantidade de demanda que está aumentando constantemente a partir dos ETFs. Isso superará qualquer complicação das atividades fraudulentas da Gênesis e da DG agora. Então, considerando tudo isso e considerando que já atingimos as máximas anteriores de todos os tempos antes do halving, não vejo como é possível que não cheguemos a $1 milhão ainda esse ano. Fecha aspas. Aí estão os insights de Samson Mow sobre o futuro do Bitcoin. Com sua vasta experiência e posição única na indústria do Bitcoin, Samson destacou os fatores que podem levar o Bitcoin a $1 milhão por moeda até o final de 2024, desde os efeitos duradouros dos atores mal intencionados, como a FTX, até o envolvimento sem precedentes de fundos soberanos, países e bancos centrais. O futuro do Bitcoin parece incrivelmente promissor. Combine isso com o aumento da demanda dos ETFs de Bitcoin e a redução da oferta devido ao halving de abril, e um Bitcoin a $1 milhão não é mais um sonho distante. Concorda com ele? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo foi útil, então lucra comigo. Acumule satoshis. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!